Olá, pessoal. Aqui é a professora Cristiane. O que nós iremos estudar hoje? As vozes verbais, né? O que são vozes verbais? Eu preciso pensar. Observem o quadrinho aí. Olha o que o primeiro bonequinho disse aí. Eu vi um filme sobre os índios na TV. Então, quem é o sujeito da ação verbal? Então, eu vi um filme sobre índios na TV, o sujeito é eu. Então, quem está praticando a ação? Eu também estou praticando. Então, observe que aí, quem pratica o sujeito é o eu. Então, vamos estudar as vozes verbais. Aí só foi apenas para ilustrar. O que é vozes verbais? São as formas como os verbos se apresentam dentro da oração, dentro da frase. Vai determinar quem pratica e quem recebe a ação, tá certo? Então, olhem só, para a gente entender. Existem três tipos de vozes verbais: a ativa, passiva ou a reflexiva. Então, são as três formas. Então, vamos verificar o que é a voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito é ativo dentro da frase, ele pratica a ação, tá? E ele vai ser o agente dessa ação verbal. Então, olha o exemplo. O menino comprou as figurinhas. Quem comprou as figurinhas? O menino. O menino é o agente da ação verbal. Então, ele é o sujeito agente, tá certo? Ele é o agente da ação verbal, tá? Agora, quem está sofrendo aí, quem recebe, quem é o paciente dessa ação? Justamente as figurinhas, que foram justamente aqueles que sofreram a ação verbal. Então, olha só, olha aí o esquema que eu coloquei para vocês. Sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo é agente da ação. Então, tem o verbo transitivo direto mais objeto direto que sofre a ação. Então, aí eu tenho a voz ativa. Então, vai ser sujeito, verbo transitivo direto mais objeto direto. Tá certo? Então, aí eu estou na voz ativa. Voz ativa quando o sujeito só pratica a ação verbal. Aí aqui, olha outro exemplo. Bia tomou café da manhã logo cedo. Então, quem tomou o café da manhã logo cedo? Bia. Bia é o agente da ação verbal, é o sujeito da ação verbal. Foi ela quem praticou a ação. Aspiramos a casa toda. Quem aspirou a casa toda? Perceba que aí o sujeito é oculto, né? Então, nós estamos praticando a ação aí, a ação verbal. Então, nós somos os agentes. Então, a mesma coisa vai acontecer em cada uma, tá? Eu abri a janela. Quem abriu a janela? Eu. Tá certo? Agora, nós temos também a voz passiva. E na voz passiva existem divisões, né? Percebam aí, ó. Voz passiva tem a voz passiva analítica. O que é a voz passiva analítica? É quando o sujeito é paciente. O que é paciente? Paciente é quando ele recebe a ação verbal. Tá certo? Ele recebe. É ele que sofre a ação desempenhada por outra pessoa. Então, olha aqui, quando eu falo eu abri a janela, eu é o sujeito, tá? Eu estou praticando a ação. Então, a janela está sofrendo com a minha ação, que ficou aberta, tá? Aí observe aí na voz passiva analítica. As figurinhas foram compradas pelo menino. Então, as figurinhas, quem foi comprado pelo menino? As figurinhas. Então tem o paciente da ação, tá? Que é o meu sujeito, ele que está sofrendo a ação desempenhada pelo menino, que é o agente da passiva. Então, pelo menino é o agente da passiva. Perceba que o agente da passiva ele vai estar sempre com a preposição por, né? Que aí olha o pelo aí, que é uma contração, né? Em alguns casos até aparece com a preposição de, tá? Então, eu tenho aí as figurinhas foram compradas pelos meninos, a voz passiva analítica. Percebo que eu vou ter uma locução verbal, verbo ser mais verbo no particípio. Então, como é que vai ficar? Sujeito sofre ação expressa pelo verbo, mais locução verbal, mais agente que pratica a ação. Então, eu tenho a voz passiva aí, tá certo? Aí, a voz passiva tem duas divisões, como eu falei, tem a voz passiva sintética. Vamos ver a voz passiva sintética? Então, olha aqui, a voz passiva sintética é quando ela é reduzida, ela sintetiza, ela reduz o tamanho. Então, perceba, olha só, o verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente, ou seja, sofre ou recebe a ação verbal. Aí, olha só o exemplo da voz passiva, a sintética. Eu vou ter
o verbo, eu vou ter o verbo, tá certo? E vou ter ainda a partícula ser, que é a partícula apassivadora, tá certo? Então vamos lá, ó. Sujeito sofre ação expressa pelo verbo, mas verbo na terceira pessoa, mais ser, que é justamente a partícula passivadora, que é igual à voz passiva sintética. Então vamos ver o exemplo, que eu ainda não falei do exemplo. Ó, abriram-se as inscrições para o concurso. Então aí, veja que o sujeito, a gente sabe quem é o sujeito, que são as inscrições. Quem se abriu para o concurso? As inscrições, tá certo? Então olha só, abriram, verbo na terceira pessoa seguido do pronome passivador ser, que é a partícula passivadora, a mesma coisa. Pronome passivador, partícula passivadora dá na mesma. E as inscrições é o meu sujeito. O sujeito está expresso aí dentro da frase, tá certo? Olha outro exemplo. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Então, aí o café da manhã é justamente o meu sujeito. O tomou-se é o verbo, tá? Na terceira pessoa, mas a partícula ser aí, que é a partícula passivadora, tá? Então vamos ver aí a transformação da voz passiva e ativa. Aí como é que se transforma? Perceba que a primeira frase está na voz ativa. Maria comprou flores. Quem comprou flores? Maria. Maria é o meu sujeito. Vejam aí, ó. Agora eu vou transformar na voz passiva. Vou pegar o que sofre ação na voz ativa, que no caso são flores, e vou jogá-la como sujeito. Flores foram compradas por Maria. Percebo que aí eu tenho o verbo na voz passiva, tem a locução verbal, foram comprados, verbo ser, mas particípio do verbo aí. Tá certo? Tudo bem? Então aqui, agora a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre ação, ele faz os dois. Tá certo? Na voz reflexiva, o sujeito é o agente e o paciente ao mesmo tempo. Tá? Ele pratica e sofre ação. Então vamos ver o exemplo. Ó. O velhinho sempre se penteia antes de sair. Ele penteia a si mesmo, ele penteia ele mesmo. Então ele está praticando e sofrendo ação. Então eu vou ter o sujeito, tá? Para a formação da voz reflexiva, né? Tá? Aí eu vou ter o verbo pronominal. O que é o verbo pronominal? Que vem com o pronome, tá certo? Ele vai sempre concordar aí com o sujeito, tá bom? Eu me penteio, tu te penteias, ele se penteia. Nós nos penteamos, vós vos penteais, tá? Eles se penteiam. Então eu vou sempre utilizar o pronome. Percebam aí que tem todos os pronomes aí, ó. A conjugação, o verbo vai ter que concordar aí com essa conjugação aí. Olha aqui o exemplo, ó. O verbo na voz reflexiva é pronominal, isto é, conjugado com os pronomes. Aí olha os pronomes oblíquos. Me, te, se, nos, vos, se, que é igual à voz reflexiva. Aí olhem mais exemplos aí de voz reflexiva. Eu me cortei hoje, quando estava cozinhando. Ele se machucou na brincadeira, ele machucou a ele mesmo. Nós nos machucamos no tombo, então nós machucamos a nós mesmos, tá? Aí ainda existe a voz reflexiva recíproca. Por quê? É que trata de duas pessoas, né? O casal se beijou, os dois, né? Beijaram-se. Então, aqui, ó, a voz reflexiva também pode ser recíproca. Isto acontece quando o verbo reflexivo indica reciprocidade, ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação ao mesmo tempo que também são pacientes. Então, aqui, aí eu não posso confundir lá com a voz reflexiva simples, tá certo? Aquela que nós acabamos de ver. Olha aqui. Os lutadores feriram-se. Então foi um ao outro, os dois batendo, né? Se terminaram se ferindo, tá certo? Aí coloquei um exercício que daí nós veremos na aula e a gente vê direitinho como é que fica. Mas antes, olha só. Número 1. Indique as vozes verbais das orações abaixo, até que, enfim, as visitas foram abatidas. Aí vejo aí, ó, o sujeito, as visitas, né?
Então, foram abatidas a minha locução verbal, o verbo ser mais particípio do verbo. Então, tem aí a voz passiva analítica. Cortei-me quando fazia o jantar. Então, cortei-me quando fazia o jantar é a voz reflexiva. Eu cortei a mim mesma. Diversos funcionários foram demitidos pela empresa. Então, tem voz passiva analítica também. Vejam aí, ó, diversos funcionários foram demitidos pela empresa. Então, diversos funcionários é o meu sujeito, tá? O agente da passiva é pela empresa. E eu tenho aí a locução verbal. Invadiu a casa à procura do refém. Então, percebam aí, olha só. Invadiu a casa à procura do refém. Vejam aí como é que está a construção dessa frase, né? Então, tem a voz passiva, a voz ativa aí, tá? Eles venceram a nós mesmos. Então, eles nos venceram. Então, eu tenho a voz aí, ó, reflexiva recíproca. O chefe não me chamou para a reunião. Então, aconteceu a mesma coisa aí, percebam, ó. Chamou a mim, o chefe aí que é o agente, né? Tá? Então, vamos ver aqui como é que ficaram todas as respostas. Ó, tudinho, percebam, né? Ó, percebam aí, ó, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu espero que todos vocês tenham realmente entendido como foi feito. Então, até a próxima, gente.